Solução cristalóide balanceada versus solução salina isotônica. Qual solução administrar em pacientes gravemente enfermos? Fluidos intravenosos constituem uma das terapias médicas mais comumente utilizadas na prática clínica, especialmente em unidade de terapia intensiva, cujos pacientes apresentam hipoperfusão tecidual ou hipovolemia. Para muitos cenários clínicos, como sepse, pancreatite aguda e trauma grave, a fluidoterapia serve como a pedra angular do tratamento. O líquido intravenoso ideal deve manter eletrólitos e pH em níveis fisiológicos e deve ter a capacidade de expandir o volume intravascular. Há muitos tipos diferentes de fluidos disponíveis para a escolha do médico que atua junto ao leito. A questão sobre qual fluido utilizar durante a ressuscitação de um paciente crítico ainda está em debate. As atuais diretrizes recomendam o uso de cristalóides como fluidos de primeira linha para administração em pacientes graves. Porém, até aqui, não há consenso sobre qual solução cristalóide é a mais adequada para o uso nestas condições, já que tais preparações diferem em suas propriedades físico-químicas. As soluções cristalóides, entre as quais podemos incluir Ringer com lactato, chamado cristalóide balanceado, e a solução salina a 0,9%, chamado de cristalóide não balanceado, são as principais soluções empregadas na prática clínica. Soluções que contêm água e íons livremente permeáveis, principalmente sódio e cloreto, são classificados como cristalóides. Algumas dessas soluções também têm outros íons, como potássio, cálcio ou magnésio, e podem ter os chamados tampões, mais comumente bicarbonato, lactato ou acetato. Para manter uma neutralidade elétrica na solução, é um balanço entre íons positivos e negativos. Considera-se balanceada uma solução cristalóide que possui uma diferença de íons fortes próxima a 24 miliequivalentes por litro, que se pode obter pela substituição de quantidades variáveis de cloreto da solução salina por bicarbonato, lactato ou acetato. Daí podemos denominar tal solução de solução tamponada ou solução balanceada. Além dessa classificação, com base na análise eletroquímica da solução, as soluções cristalóides podem ser classificadas como hipotônicas, isotônicas ou hipertônicas em relação ao plasma humano, em termos de osmolaridade, que é a concentração de soluto em meio à solução. O soro fisiológico, ou solução de cloreto de sódio a 0,9%, é a solução cristalóide mais disponível utilizada em todo o mundo. É uma solução isotônica, com osmolaridade próxima do plasma humano e que contém concentrações equivalentes de sódio e cloreto. Os cristalóides balanceados ou soluções tamponadas têm uma composição eletrolítica que está mais perto do plasma e são cada vez mais utilizados para a ressuscitação de pacientes graves, uma vez que dados têm sugerido que o uso de solução salina isotônica pode estar associado ao aumento do risco de lesão renal aguda, hipercloremia e acidose metabólica, o que determina o agravamento do estado geral do paciente. No entanto, soluções balanceadas são consideradas hipotônicas, e as concentrações mais baixas de sódio podem estar associadas com alcalose metabólica, hiperlactemia e hipotonicidade, sobretudo administradas em grandes volumes. Mas o que dizem os especialistas a respeito? Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismonte, eu sou médico e colunista do portal PebMed. Estou aqui com vocês hoje para comentar sobre 2 ensaios clínicos que saíram da New England, agora no mês de março de 2018. Qual o objetivo desse trabalho? A gente sabe, ou pelo menos as diretrizes recomendam, que as soluções cristalóides devem ser nossa preferência para a reposição volêmica na maior parte das situações. Tirando um cirrótico, um doente muito crônico, você vai usar uma solução cristalóide para repor volume na sepse, no doente com trauma e em várias outras situações. A questão é, qual solução cristalóide? Nós temos o soro fisiológico a 0,9%, em que ele tem uma solução de sódio e cloro acima da nossa concentração plasmática. Ele tem 154 mEq de sódio, um pouco acima, e 154 mEq de cloro, que é muito acima. Então, o soro fisiológico, a solução salina, ela acaba causando hipercloremia. A hipercloremia, acidose e maior risco de necessidade de diálise, insuficiência renal, etc. Por outro lado, existem as chamadas soluções balanceadas, o Ringer lactato é o principal deles, tem no comércio também o Plasma Light e outras agora, que usam alguns ânions no lugar do cloro. O Ringer usa o lactato, tem uns que usam acetato, gluconato, enfim. E a ideia é a seguinte, é dar uma composição mais próxima do plasma, um sódio também um pouquinho menor, mas principalmente sem causar hipercloremia. Qual delas você vai escolher?
Diante desta discussão, propomos a busca por evidência científica que embasasse o uso de um ou de outro no contexto do atendimento ao paciente grave. Assim, partimos da construção da seguinte pergunta clínica para nos auxiliar na construção da estratégia de busca da revisão. Existe associação entre reposição volêmica com solução cristalóide balanceada ou solução salina isotônica e desfecho de mortalidade em pacientes graves? Para encontrar o artigo científico pertinente para o nosso trabalho, utilizamos 3 bases de dados, a Medline, a Cochrane Library e a PubMed. Também utilizamos as seguintes palavras-chave: solução salina, solução cristalóide balanceada e UTI, que é a unidade de terapia intensiva. O artigo científico encontrado teve como título Soluções tamponadas versus soluções salinas a 0,9% na comparação da ressuscitação em pacientes gravemente enfermos em adultos e crianças. A pergunta clínica dessa revisão da Cochrane era basicamente responder se existia diferença em relação ao uso de soluções tamponadas contra soluções salinas a 0,9% em relação a mortes hospitalares e danos aos rins para adultos e crianças gravemente enfermos. Quanto ao tipo de estudo, trata-se de uma revisão sistemática com meta-análise da Cochrane. Para tanto, foram incluídos ensaios clínicos randomizados, independentemente do idioma da publicação. Foi incluído estudos envolvendo os participantes em estado crítico, como trauma e queimaduras, ou submetidos à cirurgia de emergência, durante o tratamento de doenças graves em que se fez necessária a fluidoterapia endovenosa, tanto adultos como crianças. Foram excluídos estudos envolvendo pessoas submetidas a cirurgias eletivas e estudos com múltiplas intervenções no mesmo grupo de participantes. Como, por exemplo, foram excluídos estudos que comparavam colóides com soluções tamponadas ou então cristalóides versus colóides, ou aqueles que compararam diversos tipos de colóides, mesmo se fossem utilizados colóides tamponados. Diante dessas condições, foram encontrados 21 estudos, que foram publicados entre 1999 e 2018, com um total de 20.213 participantes. Como desfecho primário, o trabalho escolheu mortalidade hospitalar no paciente crítico e incidência de lesão renal aguda. Como secundários, ficou incidência de efeitos adversos. Entretanto, nesse estudo, nos concentramos apenas nos resultados primários, por considerarmos de maior relevância em termos de morbimortalidade para pacientes críticos em comparação aos resultados secundários meta-analisados. Quanto à avaliação do risco de viés do estudo, foram criadas categorias relacionadas aos critérios Cochrane. Os domínios foram extraídos relacionados às informações de cada estudo, de acordo com os seguintes domínios, respectivamente: geração de sequência aleatória, ocultação de alocação, ocultação de participantes, investigadores, avaliação dos resultados incompletos e relatórios seletivos. Nesse sentido, foi criado 3 categorias, em que o verde é o baixo risco de viés, o amarelo é o intermediário risco e o vermelho é o alto risco de viés. Nesse sentido, a gente consegue perceber que existem estudos que são 100% sem viés, como por exemplo o Mahan 2012, em que mostrou-os todos com verdes. No entanto, há outros que quase todos são amarelos, como o Reed 2014. Para a avaliação da heterogeneidade foi utilizado o teste Q-quadrado e também o teste I-quadrado de inconsistência. Referente às medidas de efeito do tratamento, é importante dizer que foi realizada a análise de acordo com os padrões especificados no manual da Cochrane. Para dados dicotômicos foram utilizados odd rates. Para dados contínuos foi utilizado diferença média, padrão, diferença média padronizada e etc. Importante dizer que foram utilizados intervalo de confiança 95%. Inicialmente, existiam 10.286 artigos. Após a leitura dos seus resumos, foram excluídos 10.251 artigos, por seguintes motivos: design, sobreposição ou até mesmo irrelevância. Dessa forma, sobrou-se 35, que foi feito um exame mais aprofundado. Sobrou-se 21 estudos que, de fato, foram utilizados na nossa revisão. Os outros 14 foram incluídos simplesmente por não preencherem nossos critérios de inclusão, como já citados. E também houve 3 ensaios em andamentos nos registros de ensaios clínicos, que não foram utilizados. Dessa forma, de fato, sobrou-se 21. Em relação ao nosso desfecho primário, a mortalidade, cerca de 14 estudos abordando 19.664 participantes abordaram o tema. Em relação às soluções tamponadas, de 1.102, de 9.927 participantes, um total de 11,1
teve a questão da mortalidade. Comparado às soluções salinas de 1.154 a 1.737, tem um total de 11,9 participantes. Dessa forma, a meta-análise não mostrou evidência da diferença entre os dois fluidos, dando um odds rate de 0,91, com intervalo de confiança entre 0,83 a 1,1, 1,01, com P de 0,06, com I ao quadrado 0%, dando um total de 14 ensaios, como já citado, dando uma evidência de alta certeza. E não houve heterogeneidade entre os estudos. É importante dizer que também teve a avaliação pediátrica, total de 258 participantes, total de 4 estudos. E a análise de subgrupos por idades não mostrou diferença na mortalidade. Em relação ao segundo desfecho primário, que é o desenvolvimento da lesão renal aguda, no grupo de pessoas que utilizaram soluções tamponadas, um total de 1.077 pessoas, de 9.452, contando um total de 11,39%, versus nas soluções salinas, um total de 1.118 pessoas, de 9.249, dando porcentagem de 12,09 participantes. Dessa forma, a meta-análise não mostrou evidência da diferença entre as duas terapias, já que o odds rate deu 0,92, com intervalo de confiança de 95% entre 0,84 a 1, com P de 0,06 e um I de 0%. Além disso, não observou heterogeneidade estatística entre os grupos, com P de 0,93 e um I de 0%. Agora nós vamos falar do GRADE, que é uma avaliação da qualidade da evidência, que pode receber 4 classificações: alta, intermediária, baixa e muito baixa. Em relação à mortalidade, o primeiro desfecho primário, nós podemos perceber pela imagem que ela recebeu uma evidência alta, o que significa que, conforme já havia dito que não existe diferença entre o uso de solução salina e solução tamponada, essa evidência ela é alta, segundo o GRADE, ou seja, ela é confiável. Por outro lado, em relação ao desenvolvimento da lesão renal aguda, como mostra a imagem, é uma evidência baixa, e a razão pela qual disso é que vários estudos não foram cegados e os viés de publicação não foram excluídos. Dessa forma, apesar de que, conforme foi descrito no estudo, que não havia diferença, porém essa evidência ela não é alta, ela é baixa, então ela não pode ser considerada ou ela não tem tanta validade. Não foi realizada análise de subgrupos, pois a maioria dos estudos incluiu pacientes intensivos em casos mistos e relatou resultados puxados. Também, um fator de confusão potencial está relacionado aos volumes utilizados devido à falta de dados do relatório, randomização prévia ou capacidade de combiná-los. Também, 6 dos 14 estudos incluídos do resultado da mortalidade foram classificados como alto risco de viés, sobretudo porque não havia possibilidade de descartar o viés de relato seletivo ou viés de atrito. A heterogeneidade relevante não foi detectada. E por fim, 7 estudos não relataram dados de mortalidade. Dessa forma, podemos concluir nosso trabalho dizendo o seguinte, que não foi encontrado efeito de soluções tamponadas na prevenção da mortalidade hospitalar em comparação com soluções salinas a 0,9% em pacientes críticos. A certeza das evidências para esse achado é extremamente alta, indicando que novas pesquisas detectariam pouca ou nenhuma diferença na mortalidade. Por um outro lado, os efeitos das soluções tamponadas e soluções salinas 0,9% na prevenção da lesão renal foram semelhantes nesse cenário. No entanto, a certeza das evidências para esse achado foi baixa e mais pesquisas devem ser feitas para tomar uma conclusão mais correta, porque poderiam inclusive mudar essa conclusão. Dessa forma, finalizamos nosso trabalho. Agradecemos a oportunidade e ao professor Antônio Grande. Muito obrigado.